Olá, muito boa tarde. Hoje o Band Entrevista vai falar de educação. Recentemente, o Ministério da Educação divulgou o desempenho por escolas nas provas do Exame Nacional do Ensino Médio realizado no ano passado. No Amazonas, mais uma vez, as escolas privadas apresentaram melhor resultado em relação às escolas públicas no Enem. Uma prova de que a educação pública ainda tem muitos desafios a serem superados aqui no estado. E para falar sobre este assunto, eu recebo mais uma vez o secretário de Educação do Estado, Rocieli Soares. Boa tarde, secretário. É um prazer recebê-lo mais uma vez aqui. Boa tarde, é um prazer estar aqui de volta no Band Cidade Entrevista e para falar de um assunto sempre importante, que é a educação, né? Tá certo. Secretário, no ranking geral das 85 escolas aqui do Amazonas que participaram do Enem em 2014, nenhuma delas ocupou uma posição de destaque no ranking geral. Aliás, por pouco nós não tivemos uma escola na última posição, né, com pior desempenho, que é uma escola de Borba, que só perdeu para uma escola do Acre, ficando aí com o pior desempenho. Por outro lado, houve um avanço, porque a maioria apresentou um aumento nas notas, é isso, em relação a 2013? Exatamente, esse é um ponto que é extremamente positivo. Quando você tem 85 escolas que participaram de um ano para o outro e 83 delas cresceram, isso mostra a homogeneidade da rede, ou seja, a rede está avançando. Temos desafios, temos problemas, mas há um crescimento nítido da rede. Lembrando que o Enem não é uma avaliação da escola, ela é uma avaliação do aluno para ingresso. Se pega a média do aluno, que não quer dizer que aquela escola seja melhor ou pior. Tem escola que prepara melhor para o Enem e tem escola que prepara melhor para outros modelos de verificação de conhecimento do aluno, por exemplo. Então, mas mesmo assim, nós somos a rede que mais cresceu no Brasil. Mesmo assim, nós crescemos muito mais do que a média do Brasil. Por exemplo, o Amazonas cresceu 14,5 pontos. O Brasil cresceu 4,2. Nós crescemos mais do que o triplo da rede do Brasil. Agora a gente tem um caminho ainda longo para crescer, temos que continuar a cada ano galgando espaços. Temos o desafio, como você falou, por exemplo, da escola de Borba, que ficou numa posição nacionalmente ruim. Agora é uma escola que tem se desenvolvido, que está recebendo melhorias importantes, inclusive nesse momento. Ela vai ser reinaugurada, vai receber a quadra. Agora, nos próximos dias, a gente deve estar entregando. É uma escola de uma comunidade rural. E ela exatamente, ela é do interior de Borba, são horas para se chegar até ela. E o grande problema dela e de outras tantas escolas do norte que nós reivindicamos é a falta de infraestrutura que o próprio Estado tem. O governador José Mello recentemente inaugurou em Nova Olinda do Norte, lá próximo, o polo da UEA no interior. É a primeira universidade lá próximo, efetivamente, que vai estar formando pessoas lá. O que isso tem de importante para a educação básica? Porque os professores dessa escola de Borba não têm formação ideal. Eles têm formação de normal superior, mas nós não temos lá o professor de física, de química, de biologia. E aí, o Enem cobra exatamente o currículo completo. E aí, se ele não teve acesso ao professor, o professor está fazendo aquilo que ele pode dentro das suas condições. Então, a gente precisa chegar com uma formação melhor, e isso só se consegue com médio e longo prazo. Não existe formação de curta duração que você consiga corrigir essa distorção. Nós temos uma série de programas trabalhando nesse sentido, mas mesmo assim a escola cresceu. Então, o desafio está posto, mas a gente precisa olhar que a escola pública tem um desempenho diferenciado do restante das outras redes. Entre elas, é muito difícil você comparar uma escola para outra, porque você tem indicadores socioeconômicos, enfim, tem uma série de... No caso das escolas particulares que apresentaram melhor desempenho, a melhor delas, digamos aqui, assim, ficou na posição 99, ou seja, por pouquinho conseguiu entrar na lista das 100 com melhor desempenho em todo o país. E lá eles trabalham com a carga horária estendida. E a gente até já mostrou no jornalismo aqui da Band o exemplo, por exemplo, de uma escola de tempo integral do Estado que apresenta um desempenho bem diferente das demais escolas, né? Ou seja, a gente vê que quando a educação é trabalhada com uma carga horária maior, o resultado é diferente. Esse é o caminho, é a proposta da SEDUC, de repente, de ampliar ainda mais as escolas de tempo integral? É esse o caminho, e é esse o caminho que estamos tomando. Em 2012 nós tínhamos 8 escolas de tempo integral. Hoje nós temos 54. Em apenas 3 anos aumentamos mais do que 5 vezes o número de escolas de tempo integral. Seja ela construída para ser ou tenha sido adaptada, e ainda que não tenha melhores condições, eles têm os melhores resultados.
A gente pode pegar a Escola Santa Terezinha, que é uma escola de crianças de 1º ao 5º ano. Ela é, de Manaus, a melhor escola. Ela é uma escola de tempo integral, mas ela não tem a condição física ideal para uma escola de tempo integral. Entre as escolas públicas, as de tempo integral apresentaram os melhores resultados. E por que disso? Porque a criança tem um maior contato e um maior supervisionamento para a educação. O que a escola privada tem de grande diferença para as escolas públicas, e existe também essa diferença dentro das próprias públicas? Você tem que casar isso com o indicador socioeconômico, por exemplo. Aquele pai que tem mais condições, se ele olha para o filho, meu filho está precisando de ajuda em matemática e eu tenho condições financeiras, eu vou atrás de um professor particular, vou colocar ele em algum curso, ele quer aprender inglês, eu vou botar o aluno no cursinho. Sim. Aquele pai que não tem condições, que não teve nem o estudo suficiente, que às vezes está desempregado, esse pai mal consegue fazer o acompanhamento com o filho lá dentro da casa. Então é lógico que você vai ter uma diferença. A família faz uma diferença muito grande. Então, e a gente alerta isso para você que é pai, que tem que vê a importância da educação para o seu filho, para ele ter um futuro melhor, você precisa investir. Mesmo que você não saiba como ajudar, procure a escola. Peça ajuda para que a escola apoie a escola, peça ajuda para que a escola lhe apoie. Como fazer? Se você simplesmente sentar com seu filho e garantir que ele faça as tarefas, por exemplo, nas camadas sociais mais baixas, isso já é um desafio, porque o filho tem que chegar em casa e ele tem que fazer a tarefa. No ensino médio, a maioria dele, quanto mais ele precisa, mais ele trabalha. Então, menos tempo ele tem de estudo. Isso tudo vai pesar na hora do resultado. Isso é um grande desafio que nós temos de sociedade, que reflete na educação e que a educação reflete na sociedade. Esse é um dos reflexos do Enem que precisa ser entendido. Por outro lado, secretário, a gente observa, eu mesmo, por exemplo, moro numa região onde tem algumas escolas públicas ali, estaduais, e eu constantemente vejo crianças ali na faixa dos 12, 13, 14 anos, sempre sendo dispensadas mais cedo, por volta de 10 horas, aquele monte de crianças já indo embora para casa. A falta de professor é um grande desafio para a Secretaria de Educação, né? Porque a gente sabe que existe uma carência muito grande de professores ainda nas escolas. A criança acaba tendo ali 2, 3 horas de aula por dia apenas, e aí chega em casa, não tem o acompanhamento devido, aí realmente o desempenho dela vai ser mais baixo. Sim, nós temos, e aqui o desafio é muito grande, nós temos vários tipos de problema. Nós temos o problema da falta, da inexistência do professor, ou seja, professor de física. É muito mais raro você ter professor de física. Não há candidatos? Há menos candidatos do que há de vagas. Você pode pegar o concurso, por exemplo, que passaram no estado todo 14 e tínhamos quase 180 vagas. Não se consegue preencher? Você não vai preencher. Então você vai continuar tendo as situações como é lá em Borba, por exemplo, um professor que não é formado em física, dando aula de física, porque não existe. Então a gente prepara, ajuda o professor faz o esforço, mas ele não recebeu a formação, a preparação para aquilo. Esse é um desafio. Um segundo desafio é esse modus que a gente está buscando, o governo está analisando para mudar, que é essa forma de trabalho de chamar o professor. Por exemplo, nós temos centenas de mulheres professoras que se tornam mãe ano a ano. Ela tem direito à licença maternidade. Essa licença maternidade dura meses. A gente só consegue substituir depois de um certo tempo. Nesse tempo, acaba trazendo prejuízo e depois a gente tem que recuperar o calendário. Pessoas tiram a licença saúde. A SEDUC não tem aqui na prateleira um professor à disposição para você substituir. A escola vai se organizando, ela é muito viva. Só busca na hora da necessidade. Exatamente, e quando o afastamento é muito maior. Então, são dificuldades que qualquer empresa passa, né? Você não tem aqui na própria televisão um funcionário à disposição. Não, eu fico esperando. Se faltar alguém, eu entro. Não, quando falta alguém, você se vira. Você pega alguém daqui, pega alguém dali, faz um jeito ou de outro. A escola é o mesmo jeito e às vezes fica num nível... Então, acontece do professor ter seu problema, da própria secretaria ter o problema para a reposição do professor. Essa combinação de fatores acaba trazendo essas dificuldades que nós temos, que são maiores aqui no norte do Brasil do que no resto. E esse é um dos grandes desafios para os próximos 10 anos. Secretário, a gente vai fazer uma pequena pausa e já então a gente retoma a entrevista, hoje falando sobre educação. Não saia daí.
Estamos de volta com o Band Entrevista deste sábado, hoje recebendo o secretário de Educação do Estado, Rocieli Soares. Secretário, no bloco anterior estávamos falando da dificuldade de se manter os professores em sala de aula, tanto pela falta de candidatos para preencher os concursos e também, ao mesmo tempo, quando eles precisam se ausentar, a dificuldade de se repor um substituto. A SEDUC tem um projeto que é bastante interessante, que se chama um centro de mídias, que é uma espécie assim de um estúdio mesmo, estúdios de TV que transmitem aulas ao vivo para o interior do estado, justamente para suprir essa falta no interior? Exatamente. E essa não é uma tecnologia que visa substituir o professor. Isso é a primeira coisa que é importante. Nós não temos a pretensão de substituir o professor, mas quando ele não existe, aí o centro de mídias se torna cada vez mais importante. Se aquele professor não está lá naquela comunidade, como que eu chego com o ensino médio? O centro de mídias, então, funciona como uma televisão, só que como uma videoconferência. É como se a gente agora pudesse interagir com milhares de pessoas ao mesmo tempo, perguntando. Porque uma sala de aula é muito dinâmica e o sistema do centro de mídias tem que ser dinâmico. Ou seja, o sinal vai, um professor bem formado vai ensinar, tem um professor presencial lá na ponta, que faz parte, domina a sala de aula, realiza o trabalho e o aluno pode e deve interagir com o professor do estúdio, com alunos de outras comunidades, ou seja, ele acaba tendo uma inserção muito bacana, com turma de milhares, né? Não é uma turma de 30, é uma turma de milhares. É um modelo que tem sido muito reconhecido e que tem ajudado muito o Amazonas nas zonas rurais, ou seja, com as taxas de permanência, garantir que os alunos permaneçam nas suas comunidades, que é algo muito importante para o desenvolvimento do nosso estado. É porque a gente sabe que a evasão escolar é outro problema, né? E você precisa ter o atrativo para segurar o estudante dentro da sala de aula, né? E nas comunidades rurais a gente imagina a dificuldade. Se na capital a gente já vê que é difícil, imagina no interior. Sim. Não, com certeza. Capital e interior, a taxa de permanência sempre é o desafio. Garantir que o aluno permaneça ainda do início até o fim do ano, que ele tenha condições de permanecer permeado de centenas de desafios. Aqui na capital a gente vê muito isso, mas no interior é muito mais difícil. O aluno tem que percorrer um transporte para ir estudar à noite, às vezes de 2 horas, num rio, num barco à noite, para poder chegar na escola e voltar depois para casa, percorrendo 2 horas, 3 horas. Esse aluno precisa ser muito valorizado, né? Exatamente. Pelo esforço. Então, ainda que ele tenha ainda suas dificuldades, que a gente não tenha o melhor resultado lá, ele está tendo acesso à educação, que é a primeira grande garantia que o Estado tem que fazer. Antes de a gente falar qualquer coisa, é garantir que todos tenham acesso à educação básica. E o ensino médio é a última etapa da educação básica. Então, esse é um grande desafio. O projeto tem sido muito reconhecido, recentemente, inclusive internacionalmente, foi reconhecido fora, em Paris, no Oriente Médio, tem sido altamente premiado. Ontem recebemos a premiação do E-Learning Brasil, 14ª vez que somos premiados, que é um prêmio de reconhecimento nacional. Mas o mais importante é que nós temos alunos indo fazer faculdade, temos alunos fazendo curso técnico, temos alunos que conseguiram concluir essa etapa aos milhares nas zonas rurais, coisas que não era atendida no nosso estado. E a preparação para o Enem desse ano já começou? Já começou, as escolas cada vez mais os próprios alunos estão dando cada vez mais importância, eles estão entendendo a importância para o seu futuro, né? E isso é fundamental na preparação. Partir do próprio aluno, a sua vontade, o que você quer ser? Você quer ser algo mais? Você tem que dar o seu gás, você tem que dar mais de si. Nós damos as condições, né? Então, o que a SEDUC tem feito? Aplicação de simulados, aumentamos o tempo de aula para algumas escolas já, por exemplo. Então, via centro de mídias, por exemplo, para os alunos das escolas que têm já o centro de mídias, mesmo na capital, que querem um tempo a mais de aula, não obrigatório, eles podem assistir na aula. Aos sábados, por exemplo, amanhã vai ter o aulão do Enem, transmitido para a capital e para todo o interior, que são aulas preparatórias para o Enem, com professores super gabaritados, com aulas um pouco diferentes da aula curricular, uma aula mais preparada, mais voltada para o Enem, trabalhando com questões do estilo do Enem. O Enem tem um estilo diferente, que dificilmente a gente consegue replicar durante o ensino na sala de aula, aquele modelo de questão. Então, tem muitos alunos que chegam no Enem
e não estão acostumados, inclusive, com aquela prova, e isso a gente tenta quebrar Bastante nessa preparação. interpretação também. Muita interpretação, multidisciplinaridade, o aluno precisa entender muito bem, tem que ter uma compreensão de mundo muito importante, não é somente o conhecimento cartesiano que importa, interpretação, decorar, né? Fatos, né? O aluno tem que estar muito informado sobre fatos que estão acontecendo, a redação pode vir muito ao encontro disso, né? E daquilo que está acontecendo na sociedade brasileira, as próprias questões também buscam permear isso, enfim. É uma outra maneira de se trabalhar e a SEDUC está dando todo o suporte em diversas formas de programa. E outro índice importante que vai ser avaliado esse ano é o IDEB, né? Esse ano os alunos da rede pública vão realizar a Prova Brasil no mês de novembro. A expectativa é de mais um avanço no IDEB, secretário? A expectativa sempre é de crescermos, né? Estamos numa caminhada e temos que dar mais alguns passos importantes. Nós temos alguns indicadores muito importantes que cresceram, né? No último IDEAN, que é a mesma avaliação que a comparativa à Prova Brasil em nível estadual, nós crescemos muito, por exemplo, do 1º ao 5º. Nós chegamos num nível de educação muito melhor do que estávamos há alguns anos. Por exemplo, na alfabetização, nós já tínhamos chegado no ano anterior na proficiência, ou seja, os alunos estão aprendendo do 1º ao 5º ano aquilo que deveriam aprender, o mínimo proficiente. Existe o abaixo do básico, o básico, o proficiente e o avançado. Chegamos no nível proficiente, que é muito importante. Essa base é importante porque reflete lá no ensino médio, né? Exatamente, ela vai refletir em todo o resto. E agora, pela primeira vez, em 2014, chegamos em proficiente em matemática. Você tem uma ideia, em 2 anos nós éramos abaixo do básico. Chegamos em proficiente em matemática na rede do 1º ao 5º. Isso quer dizer que o nosso aluno está aprendendo mais matemática desde cedo. Isso quer dizer que o professor do 6º ao 9º ano, ele vai ter melhor qualidade com o aluno que está chegando e vai conseguir vencer a matéria. Porque o que acontece? Qual que é o grande desafio do ensino médio do 6º ao 9º? Se o aluno não chegou bem alfabetizado, bem numerado, ou seja, sabendo matemática, o professor do 6º ano tem que ficar voltando ao conteúdo, do 7º tem que ficar voltando ao conteúdo e o aluno não consegue avançar. Se ele não sabe matemática, ele não avança em química, não avança em física, não avança... há um reflexo generalizado. Se ele não avança em língua portuguesa, ele nem responde a questão de matemática. Se você pegar uma questão de matemática do Enem, se ele não souber interpretar, o Enem não vai lá e pergunta faça esse cálculo. Não existe mais esse tipo de questão. A questão vem dentro de um contexto. Se ele não souber interpretar, ele tem muito pouca chance de acertar essa questão. Então, desenvolver dos pequenos para que a gente tenha nos próximos anos uma grande melhora, isso é fundamental e é o que a gente está conseguindo ver na nossa rede. A Prova Brasil é um dos grandes desafios desse ano e a gente tem uma boa expectativa. E o próximo IDEB vai revelar quanto é que foi esse avanço. Né? Se Deus quiser, vamos avançar, mas a gente pede ajuda para os pais, para toda a sociedade, que venha e participe efetivamente da educação do seu filho. Isso a gente não pode entender que a responsabilidade é só da escola. É só da escola. Não é só o professor que é o responsável. Não, o professor tem o seu papel e ele está buscando cumprir o seu papel. O governo está buscando cumprir o seu papel, mas a família tem que buscar cumprir o seu papel. O pai precisa estar acompanhando junto na escola. Quando a gestão da escola pede para ir para um evento, para ir buscar o boletim, para ir conversar com o professor, tem que ir lá acompanhar se o filho está fazendo as tarefas em casa, garantir que o filho estude pelo menos 1 hora, 2 horas por dia, além do que ele estudou na escola. Depois ele tem que ter tempo de brincar também. Criança tem que brincar, mas a gente não pode tirar esse direito. A criança precisa ter mais contato com o ensino e os pais precisam acompanhar isso de perto. Secretário, existe aí uma proposta, uma negociação com relação à segurança das escolas que está se levando aí para a Secretaria de Segurança Pública? O senhor já poderia adiantar alguma coisa dessa conversa? A gente tem um projeto que está sendo desenhado em muitas mãos, não são nem a 3 mãos, são diversas mãos, que é tentar trazer uma presença mais próxima da polícia dentro das escolas. Não é a polícia assumindo a escola, mas ela participando em conjunto da vida da escola, com policiais que estejam dispostos a participar do projeto e sem prejuízo da segurança, ou seja, sem tirar os policiais
daquilo que é importância, que é o policiamento da rua, que todos nós precisamos. Então esse desenho é para trazer aquilo que a polícia tem de melhor, juntando com aquilo que a educação tem de melhor, para criar em cada um dos ambientes da escola uma sociedade melhor, que irradie, né, perto da escola. É uma experiência que a gente está tentando trazer das escolas da Polícia Militar, aquilo que eles têm de bom, e eles têm muitas coisas, aquilo que as nossas escolas têm de bom, aquilo que outros projetos como o ProERD tem, que é já feito com a Polícia Militar, por exemplo. Essa mistura é trazendo alguns policiais para nos ajudar nesse trabalho. A gente deve lançar daqui uns dias, mas é um projeto que a gente tem uma confiança de que vai fazer uma grande diferença. O secretário Sérgio Fontes está envolvido para fazer, Coronel Gouveia, lógico, sobre a liderança do governador José Mello, com o comitê gestor, doutor Evandro, enfim, tem muitas pessoas envolvidas para que esse projeto dê certo. E que vai ter reflexos, possivelmente, na segurança pública, que a gente sabe que também passa pela educação. Quanto mais a gente consegue manter próximo de uma escola, você está irradiando daquele ponto, só a presença da polícia em determinada escola, você irradia a segurança para fora. Isso é muito importante, né? Sem falar no benefício contrário, né? O ProERD é um sucesso porque ele vai combater lá na fonte, antes de um menino... o ProERD, só para quem não conhece, é um trabalho da Polícia Militar nas escolas para combater as drogas, por exemplo. O combate ao uso de drogas. E quem são os futuros usuários? Eles estão dentro das escolas, ou deveriam estar. Então a gente vai buscar esses meninos para dizer... Pare antes, nem entre nessa onda, porque vai ser pior. Então, e são multiplicadores depois. Né? Exatamente. Então, é juntar numa cesta, né? E o projeto Todos pela Vida tem esse condão, que é o que o governador tem batido muito no martelo, né? O Todos pela Vida tem que olhar, enxergar isso de uma forma mais holística dentro do governo e dentro da sociedade, e caminharmos juntos, porque não é o resultado de um. Claro. A educação ela não é a solução da segurança, mas ela faz parte. A educação não é a solução da saúde, mas ela faz parte. Então, se todos ajudarem a educação vai retribuir e vai ajudar todos os setores da sociedade. Tá certo. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Secretário de Educação é um assunto bastante amplo, mas eu gostaria de agradecer a sua presença aqui conosco e desejar aí uma boa sorte nos novos projetos e torcer para que o Amazonas continue avançando na educação. Se Deus quiser. Eu quero agradecer o espaço, muito obrigado. É sempre bom falar de educação, enfim, é uma paixão que deve ser de toda a sociedade, brigar e lutar para que ela seja melhor a cada dia. E estamos à disposição para voltar a falar aqui em breve, quem sabe já com a novidade lançando esse projeto, falar sobre Enem e dizer, família, acompanhe seu filho na escola, porque ele é muito importante que você esteja junto com o seu filho, acompanhando e fazendo com que ele estude um pouquinho mais. É o futuro dele. Tá certo. Muito obrigada, secretário. Obrigado. Para você aí de casa, boa noite, um ótimo domingo e a gente volta a se encontrar na segunda-feira no Band Cidade a partir de 10 para 7 da noite. Até lá.